Pastor Alain, vem chegando para cá. Ele pediu para ficar sentado ali junto da mãe, da esposa, da filha, né? Eu chamei ele aqui para frente. Não, vou ficar aqui mesmo. E a alegria é muito grande. Pastor Alain foi seminarista da nossa igreja. E durante esse tempo aqui ele trabalhou com adolescentes, com escola bíblica dominical, com evangelismo, nos ajudou também, sempre ia lá no trabalho missionário lá em Itamonte, e quando foi embora fez falta, mas é plano de Deus, porque Deus tinha outro lugar para ele lá, no campo missionário, e foi uma alegria muito grande esse ano, meus irmãos. A congregação de Ponta Negra foi organizada em igreja, lá onde eles atuam, foi organizado em igreja. Então, meus irmãos, vamos ouvir com muita atenção. Quem não conhece ainda, a Vanessa, dá para ficar de pé? A Elisa dormiu? É a nossa missionária, a Vanessa, esposa do pastor Alain. Quem não conhece ainda, né? Hoje, com os jovens, eles tiveram um bate-papo sobre missões. Foi muito bom, né? Então, pastor Alain, fica à vontade aqui com o tempo. Traga-nos a minha. Fica à vontade aqui com o tempo. Pode até obrigado. À noite, aí não tem problema não. Alegria para nós. É sério, tá rindo aí? É sério. Eu tô rindo que uma vez eu morava aqui em Santa Rosa e quando acabava alguma coisa do seminário, às vezes eu ia andando. Aí passei por uma igreja, dessas igrejas aí, né? Que dá para ouvir na rua. Aí eu vi assim: ó, o culto tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Tô brincando, gente. Eu sei que nós estamos de férias, então o nosso processo, meu HD já é lento, imagina de férias, né? Mas eu queria agradecer esse momento, essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Para mim é um privilégio de poder estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e principalmente através dos irmãos que têm assim investido em nossas vidas, através de oração, através de diversas outras formas, sustentando o campo missionário, né? E o pastor esqueceu de mencionar também que quando eu saí daqui eu já saí casado, né? Então um dos motivos também foi esse. Além de missões, foi tudo certinho, foi redondo, foi perfeito, foi Deus que estava nessa causa aí. Mas também queria ressaltar aqui a presença do casal que trabalha lá em Natal, que estão aqui conosco. Pode ficar de pé, Leandro e Simone, não sei se o Daniel está aí também. O Leandro, eles são daqui de Niterói, Simone também, né? Nessa redondeza aqui, mas estão trabalhando em parceria com a Marinha, né? Estão de férias aqui no Rio e estão prestigiando esse momento conosco, né? Louva a Deus pela vida dos irmãos que têm nos abençoado lá também. Queria nessa noite trazer para os irmãos, lógico, vamos falar sobre o campo missionário, mas queria trazer uma certa reflexão. Seria bem uma pregação, mas mais para forma de refletirmos. Uma coisa que tem me incomodado muito nesses últimos dias, eu não sou juiz de nada, mas tenho visto igrejas olhando muito para si, né, para as quatro paredes. E quando eu olho a Bíblia e vejo a missão de Deus, ela às vezes esbarra com o tipo de pensamento de cada igreja. Eu sei que a igreja quem comanda é Jesus Cristo. Mas quando a nossa vida está em missão com Deus, a vida flui de forma muito natural e de uma forma que agrada a Deus. Eu acredito que devo refletir nessa noite sobre sua vida em missão com Deus.
Abra lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Vai dizer assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Se você parar e refletir nisso agora, você pode ficar pensando, mas como que eu posso fazer parte disso? Como eu estou fazendo parte disso? Como eu posso me envolver naquilo que Deus tem e está fazendo? Né? Tem uma palavrinha aqui que foi muito usada nessa época de eleição por um candidato à presidência. Ele dava, não quero citar o nome dele, até eu não lembro, mas ele falava muito o quê? O refrão dele: glória a Deus. Cada um com o seu candidato aí, né? Mas na verdade teve um candidato que ele falava, ó, glória a Deus, glória a Deus. Não falava assim? Ainda puxava o S. Então, quando a gente falava isso na igreja, né, misericórdia da gente. O pessoal manga demais. Mas, enfim, quando a gente pensa na glória de Deus, na glória do Senhor, é algo realmente para pararmos e refletirmos. Porque o que Ele mais deseja e o que Ele está mais trabalhando é que a sua glória esteja o quê? Enchendo toda a terra. Né? Se a gente for ver lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, você vai ver lá o apóstolo Paulo falando, olha, fazei tudo para a glória de Deus. Então a glória de Deus é algo que deve estar em nossas vidas. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente pensar, a nossa motivação de viver deve ser para a glória de Deus. Aí eu te pergunto, o que é glória? É honra, é honrar a Deus. É de você ter tudo que você tem e dedicar a Ele. Né? A gente vê isso com alguns exemplos na própria Bíblia. Por exemplo, Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, vai dizer, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que mostrarei. E de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a gente tem aqui Abraão, nós temos Moisés, nós temos o exemplo de Davi, temos o exemplo do próprio Jesus, nós temos o exemplo do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, do apóstolo João e diversos outros. Todos eles foram chamados para estar em missão com Deus. Jesus, no Evangelho de João, vai dizer, capítulo 5, versículo 17, diz assim, e Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus, Ele não para de trabalhar. E a grande questão dessa noite é a gente pensar onde Deus está trabalhando
É lá que eu quero investir. É lá que eu quero trabalhar. É lá que eu quero ser usado por Deus. Você pensa que foi fácil para Abraão, para esse que eu citei aqui? Quando Deus chama Abraão, o que seria mais fácil para ele? Deus, eu já sou rico. Eu tenho uma família muito boa. Para que eu vou para outro país? O Senhor está me chamando para outro lugar? Mas Deus colocou isso porque Deus estava trabalhando em algo muito maior. A mesma coisa foi com Moisés. Moisés, ele estava onde? No deserto. E diz lá o texto de Êxodo, capítulo 3, versículos de 2 a 10, que vai dizer mais ou menos, Deus tendo um encontro com Moisés, chamando, olha Moisés, eu quero que você volte para o Egito, eu quero te usar lá. Da mesma forma foi com Davi. Quando Deus foi chamar um sucessor, um outro rei, o que aconteceu? Samuel foi procurar, Deus, orienta aqui, eu vou nessa casa. E quem chamou? Menino franzido. Trabalhava com pastores. Fazia poesias, cânticos. E ele podia dizer muito bem, olha, estou muito bem aqui. Por mais que esse trabalho não seja os melhores, mas é digno. E eu faço as minhas canções, mas Deus queria que ele fizesse parte da missão dele. O próprio Jesus saiu do céu, porque já estava escrito na sua palavra, antes da fundação do mundo, veio ao mundo para redimir, trazer as pessoas até a presença de Deus novamente. E passou o que passou, mas cumpriu a sua missão. E ainda cumpre até hoje, e sempre cumprirá. O apóstolo Pedro, o homem orgulhoso, arrogante, difícil de se lidar, foi um homem usado de forma tremenda, onde o próprio Jesus disse, olha, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, faça parte daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou trabalhando, da igreja. E depois ele foi assim direcionado a conduzir também, junto com os outros apóstolos, a primeira igreja, em Atos. O apóstolo Paulo teve a sua vida mudada. O apóstolo Paulo, ele perseguia, por ser um homem altamente religioso, perseguia o cristianismo, mas Deus inverteu a vida dele. Jesus teve um encontro com ele e fez parte da missão dele. Você pode ler lá depois, Atos capítulo 9, o apóstolo João também teve as suas dificuldades, porque ele queria fazer as coisas da sua própria forma. Em Marcos capítulo 10, versículos de 35 a 37, o apóstolo João, na época era discípulo do Senhor Jesus, disse para Jesus, Jesus, olha, eu quero estar na sua glória, quando o Senhor estiver nos céus, eu quero sentar do teu lado. Quer dizer, cada um botou uma dificuldade, mas Deus, ele foi trabalhando no coração de cada um deles. Foi trabalhando no coração deles. Com Abraão, Deus trabalhou de tal forma que ele não chegou e falou, olha, eu vou querer que você faça agora um ato de fé, que coloque seu filho. Não, ele trabalhou no coração de Abraão. Trabalhou durante um bom tempo. Mas quando Deus chamou, cada um deles teve um certo tipo de crise na sua fé, para que justamente Deus pudesse ajustar, moldar o coração deles da forma que Ele queria. Abraão tentou fazer um jeito do filho da promessa e não deu muito certo.
mas Deus trabalhou no coração dele. E Deus também, com todos eles, assim que Deus chamou, fez um pacto com todos eles. Uma aliança. E mais interessante, Deus, quando chamou, Ele preparou cada um deles, capacitou cada um deles para a sua grande missão. E eu fico a pensar que Deus também Ele faz isso com a gente. Deus trabalhou com Abraão durante 40 anos. Não foi fácil. Com Moisés, usou Moisés quando ele tinha 80 anos. Por quê? Trabalhou no coração, no caráter dele. Moisés podia muito bem falar assim com Deus: Deus, para que eu vou voltar ao Egito? Eu estou cheio de problema lá, eu não vou querer resolver. Para que eu vou estar enfrentando o faraó? Mas Deus tinha algo muito maior. E tantos outros tiveram os seus tempos. Por exemplo, Davi, quando foi ungido rei, ele teve os seus 10 piores anos da sua vida. Foi horrível para Davi, mas foi algo que ele cresceu. Você pode ver lá em Romanos, vai dizer que é oportuno quando vem algum tipo de tribulação, algum tipo de conflito, porque Deus ele vai trabalhando isso em nosso coração. Lá em Tiago, capítulo 1, vai dizer, olha, se a gente está com falta de sabedoria, a gente vai começar a pedir a Deus. Então é essa dependência que Deus deseja da nossa parte para com Ele. Para que quando estejamos na missão junto com Ele, não tenhamos nenhum tipo de sombra de dúvida ou variação dessa, mas agirmos com fé. É muito comum você encontrar algumas pessoas que dão dízimos e ofertas procurando receber algo em troca de Deus. Mas o que Deus espera da gente é que possamos dar da nossa parte com todo amor, com todo carinho. E quando a gente faz isso, a gente não quer nada em troca, porque a gente sabe que a gente está fazendo, que é dedicação a Deus. Então o que Deus quer da nossa parte é mais ou menos isso. É que Ele vá trabalhando em nosso coração no tempo dEle. O apóstolo Pedro, ele teve 3 anos com Jesus, mas ele só entendeu o ide de Jesus depois de 10 anos, porque era para os gentios, era para os povos, era para todas as nações. O apóstolo Paulo, ele ficou praticamente também um bom período, praticamente 10 anos, lá em Tarso. E depois desses 10 anos, Barnabé foi com ele, ficou durante mais ou menos 1 ano, ensinando, discipulando, e depois disso, que eles foram enviados para os gentios. João, o apóstolo João, só escreveu suas cartas, o Apocalipse, depois de 90 anos de idade. Então Deus foi trabalhando na vida de cada um deles. E o que acho mais interessante é que cada um de nós, Deus assim tem trabalhado em nossos corações. Porque Ele quer fazer parte, Ele quer que você faça parte cada vez mais da missão dEle. Aí eu vou repetir aquele refrão. Para a glória de Deus. Então não pense que Deus ele salvou você simplesmente para satisfazer os seus desejos pessoais ou para mimá-lo com seu cuidado. É lógico que é muito bom você receber o mimo, né? Ainda mais quando você tira férias e está na casa da mãe, dos pais. Eu nunca comi tanto sorvete na minha vida como eu estou comendo agora.
Em uma semana engordei 2 quilos. Misericórdia. Mas, enfim, a gente não vive de mimos. Esse ano que passou, o pastor Daldo falou, olha, foi um ano que conseguimos, graças a Deus e também o apoio dos irmãos, de ter cedido o pastor Daldo, de estar lá com a gente também, e com as orações, e conseguimos dar um passo que naquela região é inédita. É muito difícil. Se você for ver algumas congregações lá, tem 20, 30 anos. E outros têm até 40. Mas não se tornam igrejas. Isso é muito difícil. E eu vou te dizer, foi um dos anos mais difíceis que a gente teve lá. Mas foi um ano que conseguimos amadurecer. Entender que Deus estava no negócio. Se a gente tinha alguma dúvida, sanou algumas dúvidas. Então isso acontece na nossa vida. Deus vai trabalhando no seu tempo, no seu momento. E Deus envia você para onde Ele poderá melhor trabalhar por meio de você para cumprir a sua missão. Para onde aqueles 7 que eu falei foram? Abraão foi para outro país. Moisés voltou para o seu povo. O rei Davi ficou no seu povo. Jesus, bem, tudo é dele, né? Tudo é para ele. O apóstolo Pedro, ele ficou com a sua igreja, mas foi depois para os gentios. O apóstolo Paulo foi enviado para os gentios. O apóstolo João escreveu as cartas do Apocalipse. Então, cada um teve uma missão designada. Naquilo que Deus quer, que toda a terra se encha da sua glória. E a gente não está longe disso mesmo. Não estamos longe. Nós precisamos, alguns de nós, não sei todos, nos ajustar cada vez mais para estar nessa missão com Deus. E eu queria encerrar minha fala, senão eu falo demais. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, vai dizer, versículo que todo mundo já tem conhecimento. E foi até falado aqui mais cedo. O ide de Jesus. O que vai dizer lá? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse versículo aqui só faz sentido se tivermos uma experiência de obedecer. De obedecer a Deus. E à medida que a gente obedece, Ele vai realizando a sua obra por intermédio da sua vida, da minha vida. E uma das coisas que eu mais quero é que isso aconteça em nossas vidas. Só para repetir, Abacuque 2,14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pergunte a Deus, nesse momento, o que Ele quer da sua vida? O que Ele mais quer da sua vida? Alguns estão pensando, tempo, seja lá outra coisa. Ele quer que você tenha essa ciência de que você viva para a glória dEle. O que Deus espera da sua igreja? Também que viva para a glória dEle. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil.
como você vai fazer isso. Como você tem feito isso. Se você precisa mudar, Deus, Ele perdoa. Assim como foi com Moisés, com o rei Davi. Tentaram fazer as coisas do seu jeito, se arrependeram e voltou na missão com Deus novamente. Se estamos fora daquilo que Deus quer, precisamos voltar, estar junto na sua missão. Que Deus abençoe. Com a palavra também será dada pela missionária Vanessa. Que bom poder estar com os irmãos e perceber o cuidado e a graça de Deus sobre as nossas vidas através da vida dos irmãos. Eu quero passar um vídeo que vai falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito. Isso aconteceu de setembro para cá, porque em setembro nós encaminhamos um vídeo para a igreja contando algumas coisas que Deus já tinha realizado. Então, eu vou passar esse vídeo e esse vídeo vai relatar um pouquinho. Quanto o irmão... conseguiu ali. Das suas orações, através das suas ofertas. Como o pastor já comentou, no ano passado foi um ano marcante na nossa vida como igreja ali em Ponta Negra. Depois de 5 anos de trabalho, Deus nos permitiu nos organizarmos como igreja. E foi um ano que a gente teve que trabalhar bastante, orar mais, entender que Deus tinha um propósito e tem um propósito para o qual nos levou para aquele lugar e tem levado pessoas a estarem conosco. Nós hoje fomos organizados com 45 membros e hoje nós temos 55 pessoas que são membros da nossa Igreja Batista ali em Ponta Negra e temos uma média de 60 a 70 pessoas que congregam conosco. Além da igreja em Ponta Negra, nós temos 2 congregações, a Congregação Batista em Vila de Ponta Negra e a Congregação Batista em Búzios. E nós temos trabalhado para que logo também a Congregação da Vila de Ponta Negra possa, em 2021, também se tornar a Igreja Batista na Vila de Ponta Negra.
Então, que os irmãos continuem orando por isso, né? E diante de tantas coisas que Deus tem realizado ali, um dos nossos grandes desafios é em relação à música da nossa igreja. Nós temos algumas pessoas que se colocaram à disposição para estar trabalhando na música, mas não tínhamos muitos instrumentistas, não temos muitas pessoas capacitadas nessa área. Os irmãos têm se dedicado a isso. E Deus levantou um casal, Adriano e Rafael, que já tinham uma experiência nessa área, e esse ano eles assumiram o Ministério de Louvor da igreja. E a primeira estratégia que eles utilizaram foi montar a escola de música. Nós entendemos que as pessoas que Deus tinha para o nosso ministério estão ali, na nossa igreja. E essa escola de música iniciou no início de novembro, com mais ou menos 25 alunos matriculados, e a grande maioria desses alunos são nossos adolescentes e as nossas crianças. Nós temos aulas de violão, teclado e musicalização infantil. E quando foi no final de dezembro, nós realizamos o nosso primeiro recital de música. E eu perguntei a Adriana, será que vai dar certo? Eles vão conseguir tocar alguma coisa? Ela disse, vai conseguir. Irmãos, nós louvamos a Deus, porque meninos que nunca tinham pego no instrumento, meninos que não tinham nenhum tipo de habilidade, em dezembro já estavam ali participando do seu primeiro recital. E hoje nós temos alguns adolescentes que já cantavam no Ministério de Louvor. Esses adolescentes hoje já estão fazendo escala, tocando alguns instrumentos na igreja. No final do ano, nós tivemos o Daniel é um dos nossos líderes do pequeno grupo de adolescentes. Ele não somente estava tocando violão, mas também estava louvando ao Senhor através da sua voz. Então, quando nós entendemos, né, que Deus ele levanta pessoas com dons e talentos para servir também a igreja local. Uma outra estratégia que nós temos utilizado, e os adolescentes têm se envolvido com isso, é através do teatro. E através do teatro nós temos trabalhado, mostrando que através dos nossos gestos, nós podemos também ganhar vidas para Jesus. E os adolescentes têm se empenhado nessa ferramenta que Deus tem proporcionado. Hoje nós tivemos o nosso Acampa Dentro com os adolescentes, e nesse Acampa Dentro nós conseguimos levar 23 adolescentes. Nós teremos o retiro no período de carnaval. E nesse retiro, nós temos 27 adolescentes inscritos para participar, de um número de 85 pessoas. E com tudo isso que está acontecendo em volta dos adolescentes, nós começamos a perguntar a Deus por que tantos adolescentes, né, numa igreja que tem um número tão pequeno de pessoas. E aí Deus nos mostrou que nós precisamos investir na nova geração. Que nós precisamos trabalhar o coração, a mente dessas crianças e adolescentes que Deus tem nos confiado, para que eles possam continuar sendo adolescentes e crianças que amam o Senhor e servem ao Senhor, mas que, sobretudo, possam ser homens e mulheres que, ao entrarem na universidade, que, ao constituírem as suas famílias, possam ser referenciais de um povo que serve ao Senhor. Hoje nós temos entendido que Deus nos chamou nesse tempo para trabalhar com as crianças, com os adolescentes, ensinando, enraizando a palavra de Deus nos seus corações, para que eles possam aprender a dizer não para aquilo que o mundo muitas vezes coloca. E muitas vezes os nossos adolescentes saem das nossas igrejas para viver aquilo que o mundo oferece, mas que a gente possa favorecer, que eles possam se firmar ainda mais nos caminhos do Senhor. Quero contar um relato de uma adolescente, a Alessandra. A Alessandra é uma jovem de 15 anos. Nós tivemos contato com ela através da sua mãe, que chegou numa situação bem difícil na igreja. E no primeiro momento, a Alessandra sempre ficava arredia quando marcava os estudos bíblicos, ela não se interessava por isso. Quantas vezes convidamos a Alessandra para ir à igreja e ela negava, dizia, inventava uma história e não queria participar dos cultos. E durante esse ano, nós começamos a orar mais pela vida da Alessandra. E Deus foi trabalhando no seu coração, foi amolecendo o seu desejo de conhecer mais de Deus. E no meio desse ano, a Alessandra disse que ela gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Tomou a sua decisão e no decorrer dos estudos que realizamos, ela disse, olha, eu não somente quero entregar a minha vida, mas eu também quero ser batizado. O que eu preciso fazer? Lembramos ela da história do eunuco que diz, eis aí a água, o que te impede de ser batizado, se crê. E ela tomou a sua decisão, mesmo antes da sua mãe, que embora estivesse fazendo estudo há mais tempo, mas ela não tinha ainda tomado a sua decisão. A Alessandra foi batizada em agosto desse ano, e em dezembro desse ano nós tivemos a alegria também de batizar a sua mãe, e hoje tanto a Alessandra como a Manu, que é a sua irmã, estão congregando conosco e servindo ao Senhor ali. Isso é motivo de gratidão ao Senhor. Diante de tudo que elas passaram, nós podemos ver o amor de Deus sobre a vida delas. Um outro jovem adolescente, o Carlos,
O Carlos vive em uma situação de risco, ele mora na Vila de Ponta Negra. E no início desse ano nós tivemos alguma dificuldade com ele frequenta o nossa EBD com as crianças da Vila, há mais ou menos uns 4 anos que ele está conosco. E esse ano ele estava muito rebelde, os pais conversaram conosco, a mãe se converteu também no retiro desse ano, no ano que passou, e o Carlos estava muito rebelde, tirando muitas notas ruins no colégio. E aí tivemos um encontro de adolescentes no mês de agosto, nós tivemos o nosso retiro de adolescentes. E nesse retiro nós trabalhamos com os adolescentes sobre os sonhos de Deus, que Deus tinha um sonho para a vida de cada um deles, e a Bíblia diz que não são sonhos de mal, mas sonhos de paz, de dar um futuro muito melhor do que aquilo que eles pensavam. E ao final daquele retiro, os adolescentes tiveram a oportunidade de testemunhar o que Deus tinha falado aos seus corações. E o Carlos falou, naquele momento, que ele estava se envolvendo com as drogas, ele estava se envolvendo com algumas coisas erradas, e que estavam tentando tirar o sonho que Deus tinha colocado no coração dele. E ele disse que naquele dia, ele tinha pedido perdão a Deus pelas coisas erradas que ele estava pensando, e que agora ele queria sonhar o sonho que Deus tinha para a vida dele. E eu perguntei, Carlos, qual é o seu sonho? Ele disse, eu quero ser um veterinário missionário. Por uma criança que vive numa situação de risco, uma criança que vive na Vila de Ponta Negra, onde as drogas, a prostituição e a violência, você poder entender que uma criança consegue compreender que Deus tem algo melhor para a vida delas. Isso traz motivos de alegria ao nosso coração. Mas peço que os irmãos orem pela vida do Carlos, orem pela vida do Manuel, que é o seu pai. Seu Manuel, ele não cria objeção da sua esposa, dos seus filhos seguirem a Jesus. Mas seu Manuel ainda não conhece o amor de Deus por ele. Então, ore por essa família, pela família da Cristina. A Cristina está grávida do 4º filho e provavelmente em abril também vai estar se batizando. Então, ore para que Deus possa abençoar essa família e que um dia os sonhos de Carlos, os sonhos de Deus na vida de Carlos possam ser realizados. E que Cristina também possa ver toda a sua família servindo ao Senhor. Ore pela vida das crianças, que Deus tem nos dado a oportunidade de conhecer, de se relacionar. Crianças que muitas vezes são rejeitadas pelas suas próprias famílias, mas que a gente sabe que Deus as ama e que Deus tem um propósito e um projeto na vida de cada uma delas. Ore pelas mulheres que nós temos nos relacionados. E no início desse ano, no pequeno grupo da Vila, perguntei às mulheres o que de bom tinha acontecido no ano que se passou. E uma delas disse, a melhor coisa que me aconteceu foi poder conhecer a Jesus. É poder estar em comunhão com Deus. Mulheres que antigamente não queriam saber de Deus. Mulheres que não estavam dispostas a abrir mão dos seus vícios, das suas mazelas, para viver aquilo que Deus queria. Mas essas mulheres hoje têm servido ao Senhor, têm buscado viver aquilo que Deus sonhou para a vida delas. Ore, porque essas mulheres, nós realizamos o retiro de mulheres e nós tivemos mais de 30 mulheres conosco. E a grande maioria delas ainda não tinha tomado a decisão. E nós saímos de férias. E na sexta-feira que se passou, eu deixei a responsabilidade do pequeno grupo para uma dessas mulheres realizar. Fazer toda a programação. E eu confesso aos irmãos que às vezes a gente ora e às vezes a gente não confia. E eu fiquei temerosa o que iria acontecer. E depois que terminou o pequeno grupo, uma das irmãs que lá estava disse, olha, eu me surpreendi, porque Deus usou a vida de Néia para falar ao meu coração. Uma mulher recém-convertida, uma mulher que está se preparando para se batizar, mas está sendo instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Gostaria que os irmãos orassem por um outro jovem, o nome dele é Gabriel. Gabriel é um jovem que nós conhecemos há mais de 4 anos. Um jovem que nós o amamos a sua família, mas um jovem que tem se permitido a viver longe de Deus. Deus tem mostrado para ele das mais diversas formas, oportunidades de voltar para Deus. O Gabriel tem se envolvido com algumas coisas que não são legais, tem muitas das vezes vivido crises depressivas, sofreu vários acidentes de carro, mas Deus tem trabalhado na sua vida. Ore para que Deus possa restaurar o relacionamento dele com a sua família e, sobretudo, o relacionamento dele com os seus pais, para que assim ele possa desfrutar do cuidado do Senhor. Ore também, porque Deus tem nos dado a oportunidade de realizarmos o nosso 4º retiro do período de carnaval.
E é interessante podermos olhar para trás e perceber o cuidado de Deus nesses 6 anos que nós lá estamos. Irmãos nossos, o primeiro retiro nós tínhamos 20 pessoas participando, segundo retiro 40 pessoas, terceiro retiro 60 pessoas. E hoje nós vamos estar realizando o nosso quarto retiro e nós temos 90 pessoas inscritas. Mas não é a questão dos números que nos faz saltar os olhos. Mas o nosso objetivo nos retiros não é somente a comunhão daqueles que já são salvos, mas o nosso retiro, a oportunidade de vidas que ainda não entregaram seus corações a Jesus possam também ser restauradas. No ano que se passou, nós levamos 2 pessoas não crentes para o nosso retiro, e essas 2 pessoas, a Kiara e a Cristina. A Kiara já foi batizada em agosto, a Cristina vai ser batizada agora em abril, e elas são frutos do retiro que se passou. E esse ano de 2019, nós estamos levando 20 pessoas não crentes, para que ali no retiro elas possam se relacionar conosco, perceber que vale a pena ser cristão, vale a pena viver uma vida com Deus, e que a nossa alegria não está na bebida, a nossa alegria não está nas músicas, a nossa alegria não está nas festas, não está em nada daquilo que o mundo oferece, e que nós podemos viver uma vida plena em Cristo. Então, ore por essas 20 pessoas que estarão participando desse retiro. Ore para que Deus possa nos dar os recursos necessários. Muitas delas vivem na vila de Ponta Negra e não têm condições de pagar o seu retiro. Mas ore para que Deus possa nos dar as condições de levá-las e que elas possam desfrutar desse momento de comunhão. E, sobretudo, pensar sobre a santidade, aquilo que Deus requer de cada um de nós como discípulo dele. Continue orando pelas crianças que os seus pais ainda não são cristãos. Ore pela vida da Sofia. Sofia é neta de uma irmã da igreja, mas é uma menina muito comprometida com Deus. Ela tem 7 anos e ela deseja muito se batizar, mas seus pais não são cristãos e não permite que ela faça isso agora. Mas ela já tem evangelizado seus pais, já tem evangelizado seus parentes, e Deus tem abençoado a sua família através da vida da Sofia. Ore para que Deus possa continuar restabelecendo a comunhão, não só entre eles, mas sobretudo com Deus. Muitos são os motivos de oração. A gente poderia listar para os irmãos muitas coisas que nós necessitamos que os irmãos estejam orando. Mas muito maiores são os motivos de gratidão ao Senhor, por todas as coisas que Ele tem derramado sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Maiores são as coisas que Deus tem feito na vida de cada pessoa. Quando nós olhamos essas fotos, cada vida que ali está tem uma história. Cada pessoa que a gente olha, a gente consegue perceber como Deus foi gracioso, como Deus foi mais misericordioso e como Deus tem cuidado de cada um. Que os irmãos possam continuar orando com a gente, investindo nessas vidas. Nós sabemos que Deus tem muito mais para fazer. Deus tem muitas vidas para alcançar. E Ele quer usar a minha e a sua vida. A mensagem de hoje fala sobre a missão que Deus nos confiou. E que a gente possa entender isso e não somente ficar no nosso racional, mas que a gente possa colocar isso em prática e entender o propósito para o qual Deus nos chamou para servir. No mês de abril desse ano, nós estaremos recebendo como associação, a Convenção Batista Nacional vai estar se reunindo lá no Natal, bem pertinho da nossa igreja, com um centro de convenções. A expectativa é de reunir mais de 3.000 líderes batistas do nosso Brasil. Mas durante todo o período da convenção, nós estaremos realizando o projeto Jesus Transforma. Ocorrerá do dia 19 ao dia 29 de abril. E nós estamos convocando pessoas de todas as regiões do nosso Brasil para serem voluntários durante todo esse período. E serão 3 lugares ali que atuarão com um projeto. E um desses lugares será a nossa congregação em Ponta Negra. Então, pedindo que os irmãos orem para que Deus mande os voluntários e que Deus também fale ao seu coração para que você possa se colocar como um voluntário, para estar ali conosco e ser instrumento de Deus para nos ajudar a alcançar o nosso bairro para Cristo. Ore para que Deus possa nos abençoar, para que as sementes que serão lançadas possam gerar frutos e frutos que exaltem e glorifiquem o nome do nosso Deus. Ore para que a nossa convenção seja também um tempo de semeadura, mas também seja um tempo que a gente venha colher muitos e muitos frutos, que possa exaltar o nome do nosso Deus. Ore para que possamos também ter os recursos. Nós estamos num bairro, como os irmãos sabem, um bairro que não é fácil comprar um imóvel. Nós hoje temos a nossa reserva para a compra de um terreno, mas a nossa reserva não chega nem a 10% daquilo que nós precisamos. A casa que nós estamos instalada hoje está à venda. E hoje é um local ideal para comprarmos e construirmos estabelecermos ali o templo do Senhor. Só que o valor é de R$650 mil. Nós não temos esse recurso, mas nós temos um Deus que é o dono do ouro
e da prata, e que tudo está nas mãos dele. Que a gente possa entender isso, compreender isso e trabalhar em função disso, para que no tempo certo, na hora certa, possamos ter os recursos necessários para estabelecer o templo e o local de adoração ao nosso Deus. Continue orando para que vidas e vidas possam ser restauradas, sabendo, irmãos, que os irmãos estão orando por nós. E nós, como igreja, lá em Ponta Negra, também temos orado pelos irmãos. Hoje, nosso coração está em paz, sabendo que se Deus nos levar, assim como levou os homens do Velho Testamento, do Novo Testamento, assim como levou os missionários do passado, sabendo que Deus nos colocou nesse tempo ali. Mas não sabemos onde Deus vai nos levar nos dias de amanhã. Mas sabemos que se ao sairmos daquele local, nós temos a certeza que ali estará uma igreja que continuará firme, servindo ao nosso Deus. Ore para que Deus possa dar o crescimento, ore para que Deus possa fortalecer a fé e que juntos possamos continuar avançando para que o nosso Brasil, para que o nosso país possa ser transformado, não pelas leis políticas, mas possa ser transformado pelo poder restaurador que está no Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Trazemos um abraço da nossa Igreja Batista de Ponta Negra, eles estão em culto agora. Ore para que Deus possa continuar colocando no coração dos irmãos sempre amor pela obra missionária. E que juntos, os irmãos aqui, nós lá e vários missionários espalhados pelo Brasil, possamos continuar cumprindo a missão do Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos entoar o hino 400.